Jesus nos abençoe nesse nosso encontro dessa sexta-feira, 9 de dezembro de 2011. Na primeira parte nós estamos estudando a obra Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Então nós estamos na página 51. Qual é o capítulo? Vocês se lembram? Filtros de transformismo. Capítulo 6, Evolução e Sexo. Nós estamos no subparágrafo Filtros de transformismo. O princípio inteligente é experimentado de modos múltiplos no laboratório da natureza, constituindo-se-lhe pouco a pouco a organização físico-espiritual e traçando-se-lhe entre a terra e o céu a destinação finalista, voltando e analisando filtros de transformismo. O princípio inteligente é experimentado de modos múltiplos no laboratório da natureza. Precisamos cuidar com isso, a interpretação disso. O princípio inteligente, ele vive o determinismo. Para escrever o que está escrito aqui, tem que ser o princípio inteligente vivendo o livre-arbítrio. E o princípio inteligente não tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio é só a partir do reino hominal. No reino hominal, o livre-arbítrio está contido apenas no espírito que comanda o corpo. Os princípios inteligentes que compõem o corpo, eles não têm livre-arbítrio. Eles seguem determinismo. Só que num corpo hominal, eles estão lentamente adquirindo um conhecimento da liberdade do comando de um superior a eles. Só um minutinho. O espírito comanda os líderes dos órgãos do corpo. Os líderes dos órgãos dos corpos comandam os liderados. Então, segundo nós acreditamos, os que obedecem ao comando do espírito correspondem a 100 de pares de líderes. Líderes femininos são os líderes prontos, capazes de gerar o preparo dos liderados deles. E princípios inteligentes masculinos ou machos. Masculinos ou machos, exerce a força centrífuga trabalhando do lado de fora do órgão. Líderes femininos, princípios inteligentes, líderes femininos, trabalham do lado de dentro do órgão, comandando do lado de dentro do órgão. Então, eles não têm livre-arbítrio. Se não têm livre-arbítrio, não podem trabalhar aqui como está escrito aqui, olha. O princípio inteligente, e isso eu assino embaixo, que não tem jeito de ser diferente. Está entendendo bem? Certo. O princípio inteligente é experimentado de modos múltiplos. Não, gente. Cada princípio inteligente tem o seu estágio evolutivo característico. Um princípio inteligente no órgão mais simples do corpo de um anjo é o líder do princípio inteligente da lama, automaticamente. Tudo é uma sequência existencial, onde nessa sequência existencial, o que está faltando na humanidade é entender um ponto-chave. Eu existo para aprender com quem sabe mais do que eu. Mas de minha vez, eu vou ser alguém que estarei me preparando para saber mais de quem vem atrás de mim. Então a vida é uma sequência, não há solução de continuidade na vida. O reino o reino animal não precisa mais ser líder de um corpo animal.
fica em disponibilidade. Que disponibilidade? Entre o reino animal que se superou e o reino nominal iniciante. É por isso que no nosso cérebro de carne nós temos princípios inteligentes do reino animal. Por quê? Porque não tinham nada o que fazer e ficaram conosco. Deu ou não? Sim. Deu? Dá pra gente voltar lá na sementinha, na questão da palavra determinismo? Não, ué. O que caracteriza o determinismo? É a programação ou é a questão como é que se diz, desse chip que tem no princípio inteligente, que não deixa de ser uma programação, mas que vai, a partir do momento daquelas etapas que ele vai fazer a sua viagem, ele vai, como é que se diz assim, se adequando a tais situações. Sobre o determinismo. Nós não temos situações, circunstâncias, onde essas situações, essas circunstâncias são irreversíveis. A irreversibilidade é determinismo. Já pôr bem devagarinho na sementinha como você pediu. Então o que acontece? Determinismo é o chamado Deus que ensinou alguém, que passou para outro alguém que está crescendo ao nível dele, que passou outro alguém, até chegar em nós. Nós, Wagner, temos um corpo de carne, onde esse corpo de carne é comandado por nós espíritos. Só que é comandado por nós no determinismo do chamado Deus. Porque nós não temos evolução para exercer um comando autônomo. Mas o nosso comando é dependendo de. Se Deus não me fizer encarnar, eu jamais encarnaria. Isso é determinismo num bojo, numa circunstância onde eu sou espírito em potencial para Deus. Mas para mim, eu sou um espírito em me fabricando do zero. O que é o zero? É o reino animal que não precisa mais encarnar de novo na espécie animal. Nós temos que atender para um ponto-chave. Tudo é trino. Espírito. Sem ter espírito, para que serve? Para nada. Agora, espírito mais o perispírito, os dois juntos, para que servem? Para nada. E aí os dois estão no determinismo. Que determinismo? O chamado Deus é que mantém vivos os dois. O certo é eu fabricar um corpo de carne. Porque fabriquei antes o meu perispírito. Porque me fiz espírito antes dos dois sequenciados. Então o que acontece? Determinismo. Não sou. Estou. Agora, livre-arbítrio. Eu sou. De acordo? Deu? Deu? Mais alguma dúvida? Então, o caminhar do princípio inteligente, ele depende de nós. Uhum. Ele depende de eu querer. Isso. Para que ele também... Isso. Muito bem trazido, sério. Depende de nós. Mas o espírito que nos é superior, para ele seguir viagem, depende de nós crescermos até o nível dele que nos é superior. Para crescermos até o nível dele que nos é superior, nós temos que começar a manipular por conta própria os princípios inteligentes. Porque por enquanto eu entrei num corpo porque papai e mamãe fizeram sexo. Só isso. Dizem
que eu me programei, dizem que eu escolhi pai e mãe, dizem uma porção de coisa. Dizem, mas não é por aí. De acordo? Eu sou o que eu faço da minha inteligência, só isso. Se eu usar a inteligência, é livre-arbítrio. Se eu copiar inteligências alheias, é determinismo. Mas eu sou espírito. Não, não sou. Se eu fosse, eu saberia ter uma vida própria, uma vida independente. Porque o meu espírito é um indivíduo. Mas a minha dependência dos princípios inteligentes me transforma numa unidade, entendeu? Eu estou num corpo de carne, sou uma unidade. Se eu não sei administrar, sou uma individualidade estrambelhada, entendeu? Não é o que acontece com a humanidade. Todo. Mesmo? Isso é interessante isso aí. Não é? Tem dúvida. Por enquanto, não. Eu estou de olho. Estou tremendo de medo. Eu só ia sair do reino animal. Como é que eu estou tremendo? Esse menino é abusado. Então, do jeito para que haja uma. Vamos falar a evolução desse princípio inteligente. Vai depender de nós e ao mesmo tempo também desse determinismo e do livre-arbítrio, que não tem como. Célia, eu digo com tristeza, Célia, realmente vai depender de nós. Se nós nos intelectualizarmos, porque o que está faltando à humanidade Não, exato, é entender que nós existimos para nos intelectualizar. Nós não existimos para gozar a vida, exato. não. De acordo? É o que está faltando à humanidade. E é por isso que não gostam de um tal de Zé Miranda. Aí, plagiando alguém, eu digo, estou nem aí, estou nem aí. Miranda, mas você deve saber a raiz dessa ideia que eles pensam que estamos na vida para gozar a vida. Eu sei, Isso não deve é? sentir. E tem aquela que tem. Alguém criou essa ideia. Quem criou essa ideia foi a fé materialista, ou a fé materializada. Acredite em Deus e tem paciência, espera. Esperar é do verbo esperar. Né? Está feito. Verbo esperar, verbo ajudar, não é? Não deveria existir na Terra. E o verbo perdoar? Boa. O verbo perdoar também não deveria existir. Não deveria, né? É, porque quem usa a consciência não precisa esperar perdão. Pensa com calma. Assim não. Falou tudo. Não é? Precisamos. Quem usa a consciência não precisa de advogado. Passar fome. Acabar com a profissão da menina. Pois é. Quem que está dizendo? Não. Ainda bem que eles usam o livre-arbítrio, por isso eles se dão um trabalho. Ô, gente, a coisa é tão bonita que se nós soubéssemos corretamente viver, os princípios inteligentes da sola do meu pé seriam os princípios inteligentes vindos do reino animal. Como eu não sei viver? Quem comanda o meu cérebro são os princípios inteligentes do reino animal. Entendeu? Eu não sei viver. Uma situação. Entendeu? Agora, os princípios inteligentes do reino animal na sola do meu pé evoluíram, vão para a parte superior do meu pé. Evoluíram mais ainda, vão para a canela do meu pé. Não é? Evoluíram mais ainda, vão para a coxa. E lá vai subindo. Certo? Quando eles chegarem nos órgãos genitais, eles vão aprender uma coisa,
Antes fazíamos sexo para reproduzir o nada. Mas a partir de agora nós podemos fazer o sexo para reproduzir o melhor de nós. Então, a partir dos princípios inteligentes nos órgãos genitais, esses princípios inteligentes começariam a evoluir por conta própria até chegar no nosso cérebro. Entendeu? Não, calma lá, Baraté, calma lá, vamos lá. Se soubéssemos viver. Se soubéssemos viver. Nós crucificamos o corpo de Jesus, mas nós não crucificamos o Espírito chamado Jesus. Então, em Mateus 17 diz lá uma coisa interessante: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Primeira parte do versículo. Até quando eu estarei eu convosco? Quando a partir dos nossos órgãos genitais nós começarmos a produzir filhos de Deus. Porque na produção de filhos de Deus, eu primeiro tive que me conscientizar. Me conscientizando, eu atraio espíritos superiores para entrarem na Terra para servir de molde para uma nova geração psíquica. Certo? Agora, por que os órgãos genitais, né? Porque os órgãos genitais estão conectados com a inteligência do dono do cérebro, do dono do corpo. Ou seja, quem goza é o espírito, não é o corpo. Perfeito. Mas tem um detalhe aí. Quem goza é o espírito, não é o corpo. E nesse detalhe acontece o seguinte: eu gozo usando um corpo para o meu prazer, para tentar lhe responder. Eu gozo para usar um corpo para o meu prazer, ou eu gozo para dignificar o corpo, o outro corpo que me deu o prazer do gozo? Deu ou não? A primeira é que a humanidade usa, todos nós usamos. Nós não passamos de animais na cama, desse ou não? Porque principalmente o lado masculino olha o lado dele, ele quer buscar o prazer dele, o resto se dane. Lado masculino, esse adjetivo está errado. Lado machista, que é o certo. Não é? Porque na Terra tem machos, não tem homens. Sim, sim. Não é? Alguma dúvida aí? Não. Não? Alguma dúvida, Helena? Não? Mas tem mais informações, mas nós vamos devagarinho, para não... Nesse capítulo aqui vai demorar muito. Nessa? Mas quanto mais destrinchar, melhor. Sim, assim. Não é isso mesmo? Ano que vem nós temos muito trabalho. Nós temos uma obra chamada Elucidário, que é explicando os termos técnicos aqui. Cuidado, isso é perda de tempo. Nós temos tanta coisa para resolver em nós, para que detalhes técnicos na botânica, na química, para que esses detalhes técnicos? Não percamos nosso precioso tempo com coisas que virão naturalmente sem o sacrifício do decorar. Porque quando eu não sei analisar uma informação, eu tenho que decorar. Já vou. Melhor é analisar. O certo é analisar. Analisando. Então, de novo, filtros de transformismo. O princípio inteligente é experimentado de modos múltiplos no laboratório da natureza. Não, gente, ele não é experimentado porque nós não temos líderes na natureza para promoverem isso. Nós temos civilizações superiores que cuidam da humanidade, porque a humanidade não sabe ter vida própria, viu? Civilizações cuidam da água, do ar, do fogo, da natureza. Isso é um fato, não é? Obviamente, tem detalhes aí que civilizações cuidam da água. De fato, não cuidam da água. Cuidam do casamento perene do H2O, porque nós não temos evolução para vivermos com H2O, vê se deu.
Tem que ter o casamento do H2O, que a gente chama de água. Não é o ar, não é? Nós não temos evolução para manutenção do ar. Então, quando acontece aí trovões de repente, né, temporais, isso é uma tentativa do plano espiritual para ver se dá uma limpeza rápida para não haver desastres maiores em certos pontos estratégicos do espaço geográfico do planeta. Já foi? Não é? Nós temos, por exemplo, os chamados vulcões que expelem os gases que estão sobrando. Se nós fôssemos espíritos comandantes dos nossos corpos, a nossa força mental não iria dar trabalho a essas civilizações, Deus. De acordo? Nós mesmos? Nós mesmos, pela força do pensamento, ao invés de nós termos hoje um Rio Arruda poluído, o Rio Arruda hoje seria igual de 50 ou 100 anos atrás, que podia pescar nele para almoçar o peixe, para não morrer de fome, viu? Porque os nossos canais de desaguamento das coisas pensadas, os rios e os córregos poluídos, estão funcionando como esgoto da mente da humanidade, viu? Que é uma humanidade que sabe pensar, não tira o oxigênio dos rios, colocando no lugar animais que retêm parte do oxigênio que nós tiramos do rio, viu? O que é o oxigênio ao pé da letra? É o carbono aprisionado. Isso aqui é o oxigênio. Já pô? Não sei se a ciência humana é... Essa mesa aqui, olha. Essa mesa aqui é o oxigênio aprisionado nela. Por isso que os princípios inteligentes estão dentro dela. Eles não sabem disso. Agora, taca fogo nessa mesa. Nós vamos libertar os princípios inteligentes que estão na mesa. E o oxigênio que está na mesa se transforma em carbono por causa do fogo que nós pusemos na mesa, deu? Tá bom? Bom, tem problema. E é isso, gente, é que é estudar uma obra como essa, que ler por ler, é que é o erro dos nossos irmãos, né? Constituindo-se pouco a pouco a organização físico-espiritual. Organização físico-espiritual. Vamos analisar um pouco isso aí, né? A organização físico-espiritual seria um espírito que precisa enveredar por um determinado caminho, ele vai construir o seu próprio corpo. Não tendo evolução para isso, nós ficamos na dependência de um homem ou uma mulher fazerem sexo para a gente entrar no físico espiritual. Entendeu? O certo do físico espiritual é eu, com as pessoas com as quais eu convivi nas vidas anteriores, eu deixei rastro de simpatia e de amizade pelo caminho que eu passei. Esses espíritos, se forem evoluídos, saberão. Se não forem, não saberão. Eles irão automaticamente encarnar e, consequentemente, eu virei junto com eles para nascer deles. Deu aí ou não? Deu? Físico espiritual, tem dúvida? Tem muito mais coisa, mas a gente tem que ir devagarinho para não é? Físico, eu estou. Espiritual, eu sou. Eu sou o quê? Se eu não sei viver, é o que eu estou.
Deu? Deu aí? A dualidade, para um aprender com o outro. A dualidade é para um complementar o outro. Complementar. Isso. A união entre marido e mulher, e homem e mulher, é porque ela tem o sentimento a desabrochar. E ele tem a razão a comandar o sentimento. É por isso que a mulher que ama sente prazer de ser comandada pelo homem amado. Só que o homem amado não é um homem amado pelo que ela viu do lado de fora, mas é um homem amado pelo que ela sentiu do lado de dentro. Entendeu? Tá dando aí? Se tiver alguma dúvida, traga. Entendeu? Mas é um adulto físico-espiritual. Não é? Então, e traçando-se-lhe entre a terra e o céu a destinação finalista. Se fosse destinação finalista, meu querido André Luiz, onde você estiver, né? Se fosse uma destinação finalista, nós não estaríamos na condição de reencarnantes. Nós estaríamos na condição de encarnantes. Entendeu? Enquanto eu reencarnar, eu estou repetindo o mesmo ano. Isso aqui é reencarnar. Tá bom? Vai na escola e não aprende. Vai na escola, não aprende, cola para passar. Ué. Não é? Deu ou tem dúvida? ou também estuda só para passar. Pois é, ué. Seguindo. Com o amparo dos trabalhadores divinos, fixa em si mesmo os selos vivos da reprodutividade, que se definem e aperfeiçoam no regaço dos milênios, deixando na retaguarda, como filtros de transformismo, não somente os reinos mineral e vegetal, institutos de recepção e expansão da onda criadora da vida, em seu fluxo incessante, como também certas classes de organismos outros que passariam a coexistir com os elementos em ascensão, qual acontece ainda hoje quando observamos ao lado da inteligência humana, relativamente aprimorada, plantas e vermes que já existiam no pré-câmbrico inferior. Perfeito. Mas vamos analisar agora, né? Com o amparo dos trabalhadores divinos, quer dizer, aqui de fato não é amparo, porque amparo seria um trabalho prazeroso. No nosso caso de reencarnantes não é amparo, mas é sacrifício, tá? Com o sacrifício dos trabalhadores divinos, fixa em si mesmo os selos vivos da reprodutividade. É vivo por uma força externa, quando deveria ser vivo por uma força interna. Deu? Força externa, nós damos o nome de Deus. Não é? São muitos espíritos, muitas civilizações, mas para facilitar ainda dá o nome de Deus. É certo? Selos vivos da reprodutividade. Isso. Reprodução. Reproduzir. Não é? Vamos lá. A reprodução quer dizer uma sequência da coisa produzida anteriormente. Isso é que é reprodução. Mas para ser sequência, tem que ser em acrescentando. Certo? Então, não estando acrescentando, nós estamos repetindo. Estando repetindo, nós estamos ocupando um milênio no tempo sem acréscimo. Entendeu? Que é o que acontece com a humanidade. Hoje, não é? Nós estamos sendo pesados a Deus nas repetições encarnatórias. Então, certa produtividade, não
enfim. Exatamente. Que se definem e aperfeiçoam. Se houvesse aperfeiçoamento, nós não estaríamos trazendo bárbaros hoje na nossa atualidade. Escândalos, né? A quantidade de homens matando mulheres. Se fosse aperfeiçoamento, estaria trazendo avanço. É você ampliar a inteligência. Eu mesmo conheço uma meia dúzia de mulheres que dizem para mim, ó, eu tenho que ficar quietinha e caladinha, senão ele me mata. Entendeu? E mata mesmo. Como são mulheres que têm filhos pequenos, dependentes, eu digo, aguenta o gato. Quando os filhos forem autossuficientes, se você quiser começar uma vida nova do zero, não é? Conversa na justiça, eles vão lhe dar um nome novo, uma identidade nova, e você desaparece nesse mundo de Deus. Entendeu? Não tem outro jeito, não. Já foi? A coisa tá cruel, não é? E aperfeiçoou no regaço dos milênios. Nós temos pelo menos 6.000 anos de Adão até hoje. A humanidade não produziu, não acrescentou nada. A humanidade está usando o potencial de inteligência no mal. Quando certo seria usar esse mesmo potencial no bem. Deu? Exceções, não? O bem, Helena, não é ser bom para os outros. O bem é fazer uma programação inicial onde você passará a fazer jus a estar junto de pessoas confiáveis. Porque na Terra, se você analisar com calma, você não pode confiar em ninguém. Entendeu? Se alguém souber que você tem dinheiro sobrando, precisou de dinheiro comprar uma coisa, é a Helena. A Helena é boazinha. Ou não? Né? Não? As pessoas têm mania de achar, né? Nem precisa saber, mas já acha. Já acha que é. Não é? Achando pede, tendo certeza mata, tá? Ué. Não é? Isso mesmo. Deixando na retaguarda como filtros de transformismo. Agora eu entendi o título aqui, filtros de transformismo. Se eu estou repetindo as encarnações, o que adianta eu ter uma inteligência além de, se eu estou aquém de? Não adianta nada, entendeu? Então eu não considero um transformismo natural. Porque o transformismo é uma evolução externa com o Criador se intrometendo no nosso livre-arbítrio, nos dando ambientes melhorados para fazer com que uns zombem e abusem e os outros odeiam por terem que sustentar os que zombam e abusam, porque o pobre sustenta o rico. Já foi. Isso não tem maior castigo no mundo que esse. O pobre sustenta o rico. Entendeu? Não somente os reinos mineral e vegetal, institutos de recepção e expansão da onda criadora da vida. Cuidado com isso aí. Vamos analisar. Não somente os reinos mineral e vegetal. Não. O reino mineral, ele está na humanidade através do esqueleto ósseo. E isso, o mineral que se cristalizou no esqueleto ósseo, tá? Agora nós temos o reino mineral que circula através do reino vegetal. De acordo? Reino mineral é um átomo de ferro que nos faz mal. Agora, o mesmo reino mineral que se transformou num grão de feijão faz bem, entendeu?
O nitrogênio contido no ar atmosférico, nós não conseguimos retê-lo. Mas para nós que precisamos do nitrogênio, a gente come tantas folhas de couve que é rica em nitrogênio, deu? Ou outro vegetal qualquer. Então eu não tenho evolução para administrar o meu nível espiritual sobre os níveis anteriores, animal, vegetal e mineral. Deu? Não é? No dia que tivermos evolução, para que comer couve? Basta aspirar o ar atmosférico e reter o nitrogênio que ficou aprisionado na couve, deu? Como nós hoje estamos num corpo de carne, que não temos evolução para administrarmos a nossa vida sem um corpo de carne. Deu? O corpo de carne tem 3 pilares, né? Reino mineral, esqueleto ósseo. Reino vegetal, sistema neurovegetativo e automaticamente elétrico, né? Reino animal, instinto, para que os 3 juntos possam servir de construção de um corpo. Entendeu? Mesmo? Dando soninho aí? Não. Fiquei meditando. Institutos de recepção e expansão da onda criadora da vida. Cuidado com isso. Enquanto eu for gerado pelo chamado Deus, não existe onda criadora da vida. Porque a verdadeira onda criadora da vida é aquela que eu comando. Eu sou comandado. Eu dependo de tudo. Entendeu? Em seu fluxo incessante. Como também certas classes de organismos outros, que passariam a coexistir com os elementos em ascensão. Isso é aquilo que eu falei para vocês, que os princípios inteligentes da sola do meu pé, pelo meu comando do corpo inteiro, eles vão subindo da sola do pé para a superfície do pé, depois para a canela, depois para o joelho, depois para a coxa, e lá vai. Quando eles chegarem no meu cérebro, os princípios inteligentes do meu cérebro estarão prontos para um espírito superior. Deu? Deu aí? A resposta aí, viu? Deu aí? Deu. Como acontece ainda hoje, quando observamos ao lado da inteligência humana, estou o que estou. O certo de ser inteligência humana é ser o que é. Deu? Deu aí? Relativamente aprimorada. Como? Se nós continuamos no mesmo barbarismo. Não é? Plantas e vermes que já existiam no pré-câmbrico inferior. Nós temos o início do planeta Terra, onde no início do planeta Terra nós tivemos as gigantescas árvores no reino vegetal, que eram híbridas, não é? Entraram na Terra só para serem destruídas depois de grandes, não é? E se fermentando, né? Com as lavas dos vulcões, não é? Se transformassem em depósito de gases e de petróleo, anteriormente chamado de betume. Deu? Deu? Deu, né? E ao mesmo tempo também elas estavam preparando o terreno para as novas árvores que iriam surgir posteriormente, né? Em outro ciclo, né? Aí seria outra entrada do reino vegetal correto. Sim. Porque o reino vegetal híbrido é aquele que a árvore ela iria crescer
rapidamente numa intensidade fantástica. Existiam árvores no início do planeta que 500 homens não conseguiriam abraçar uma árvore. Uma árvore que é 500 metros de altura. Aí é 500 metros de altura, qual é a largura dessa árvore? Aí vieram os trovões, os relâmpagos e destruíram elas. Junto com as árvores foram mortos os dinossauros e aqueles animais gigantescos. A fermentação do reino vegetal, casado com o reino animal, condimentado pelas larvas dos vulcões, produziu o chamado betume, que nós usamos até hoje. Entendeu? Então tem uma inteligência gigantesca atrás disso, que fez essa programação toda. Com certeza. Não é? Agora, por quê fez essa programação toda? Porque nós, convivendo com essa programação, um dia vamos nos interessar em copiá-la. Para copiar tem que aprender. Para aprender tem que estudar. De acordo? Aí nós não iremos mais colar na prova. Não é? Aí nós teremos uma humanidade onde o professor entregará a prova para a gente fazer em casa. Porque se eu colar, eu sei que eu serei ladrão de mim mesmo. Entendeu? Quando a humanidade souber disso, não vai querer mais roubar, né? É isso mesmo? A morte saber que tem ladrão demais. Não, mas é um escândalo necessário para nós agora. Ou conserta ou morre. Se não consertar, morre, já vai embora, já vai tarde. Não é? O mal é necessário e é muito triste isso. Entendeu? Tem demais pra morrer ainda. Ah, com certeza. Não sei. Não, mas aí acontece o seguinte, Helena. Você está procurando consertar, não está? Automaticamente você está atraindo em volta de você todos os espíritos que veem em você, Helena. Uma criatura com as características idênticas a deles, espíritos encarnados, né? Porque senão vai dizer que espíritos desencarnados estão no plano espiritual, isso é balela. Está todo mundo junto aqui. Todo mundo junto. Só os mais evoluídos é que estão estudando lá de lá. Ou estagiando para poder depois voltarem. Mas a ralé humana que somos nós, está todo mundo aí. Então esses espíritos que estão em volta de você, Helena, eles já estão compondo um novo clã espiritual para o grande amanhã. Entendeu? E quem sabe você que vai ser a líder deles. Entendeu bem? Ué, por que não? Por que não? Não é? Porque eles é que vão eleger você. Porque hoje na Terra são eleitas criaturas que mentem. Entendeu? Quem fala a verdade perde a eleição. Ou não? Pensa bem. Ah, isso aí tem dúvida, não? Um sujeito que é atleticano fanático, se disser que ele é atleticano, sendo político, só os atleticanos votarão nele. E ele não ganhará a eleição. Falou tudo, garoto. Mas se ele elogiar o Atlético, elogiar o Cruzeiro, ele está feito. Entendeu? Equilibrou. Quer dizer, é o erro da humanidade. Não é? Muito bem. Até que está rendendo, né? Tá. Essa obra e a grande síntese são muito difíceis. Né? Então, mais um parágrafo, né? Os tecidos germinais sofrem por milhares de anos provas continuadas para que se lhes possa aferir o valor e se lhes apure o adestramento. Então,
O que vocês acham que são os tecidos germinais, hein, gente? Quero ouvir vocês. Nada? Como é que eu vou falar? Tecido. É difícil isso aí. Nós temos átomos que se agrupando formam moléculas. As moléculas se agrupando formam células. As células se agrupando formam tecido. Né? Os germinais. Nós temos 5 sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Não é? 5 sentidos. À medida que nós evoluirmos, nós iremos fazer os princípios inteligentes da audição, do olfato, paladar, etc., evoluírem conosco. Eles evoluindo conosco, eles se familiarizarão dentro do nosso contexto orgânico. Se familiarizando, eles vão começar a circular em todos os órgãos. Aí vai acontecer uma coisa interessante, lentamente. Na minha mediunidade da visão, hoje eu vejo o que me mostram. No dia que os princípios inteligentes da visão estiverem conectados em livre trânsito com o do olfato, do paladar, do tato, uns vai ajudar os outros para que eu passe a ver o que eu quiser ver. Porque hoje não tem evolução, tem que ver o que me mostra. Quando o médico diz, estou vendo um espírito tal, cuidado. É um teatro, num palco de uma reunião mediúnica, que eles põem aquele sujeito lá, o médium vê. Deu? Então o médium está apenas, nesta hora, está usando o sistema ocular da glândula pineal. Porque quando eu fecho os olhos e vejo, é porque entra em ação o sistema ocular da glândula pineal. A ciência humana já detecta que a glândula pineal tem um feixe de células da visão anexadas à glândula pineal. Deu? Essa obra aqui é nesse nível aqui, tá? Então vocês têm paciência. Vocês querem estudar ela, né? Então. Aguenta o gás. Aguenta o gás. Não é? Deu aí? Quando você falou que cada órgão, igual desse o meu, visão, audição, paladar, cada um desses vão evoluindo, mas não acontece que eu possa prejudicar um deles? Não, vamos com calma. O que são os 5 sentidos? É o cérebro do perispírito dividido em 5 partes. Certo. Porque se a gente analisar com bastante calma, não são meus olhos que vêm, levam a imagem para os olhos do perispírito, que leva a imagem para os neurônios do cérebro do perispírito. Aí é que o espírito vê. Deu? Deu aí? Eu falei visão, mas são 5 sentidos. Certo. É porque cada um deles está conectado com determinada parte do cérebro. Exatamente. Mas, quando eu disse assim, então, que é a parte, suponhamos, igual eu te falei da visão, né? É o perispírito, então, que está me mostrando aquilo. O perispírito também não vê. Quem vê é o espírito. Mas tem que ter o trâmite da visão. Onde, nesse trâmite da visão, qualquer imagem vista pelos meus olhos põe em fileira os átomos do que eu estou vendo. Segue viagem,
entra no túnel do negativo, vira de cabeça para baixo, segue, viaja até o cérebro do perispírito. No cérebro do perispírito é que vira de cabeça para cima de novo e continua seguindo viagem até o neurônio correspondente. O neurônio correspondente é que fabrica a imagem vista pelos meus 2 globos oculares. De acordo? De acordo. Na escrita dessa visão, vamos falar assim, que meu cérebro automaticamente está escrevendo ou descrevendo aquilo que eu estou vendo. Isso. Eu não posso. É o espírito que pode mudar assim, deturpar essa visão daquilo que ele tá vendo? Boa, Célia. Olha, eu vejo o que eu posso, não o que me mostram. Esse é o primeiro ponto. Viu aí? Mas se eu vejo o que posso, o que eu vejo está baseado na minha evolução, não na coisa em si. Se eu vejo, por exemplo, uma mulher com um menino no colo, o menino é lindo, mas está com um pastel na mão ou um sorvete ou uma bala na mão. Se eu sou guloso, eu vou ver o pastel, a bala ou o sorvete. Agora, se eu sou poético, se eu sou romântico, se eu sou espiritualizado, aquilo eu não vou ver, eu vou ver o menino besteiro. Tá vendo? É difícil e é bonito, viu? Igual uma vez eu falei uma ideia assim, falaram assim, numa palestra. Se um que está passando tem uma mãe ali dando as palmadas na criança. Aí um passa, que mãe covarde, espantou a menina. Aí outro já passa e fala, o que esse menino deve ter aprontado? Tem uma obra espírita que fala sobre isso, não sei qual. Sabe? Tem uma obra espírita, um título de um livro, exatamente. Não é? Tem uma obra espírita que fala sobre um peixe colorido, né? Em cima de uma mesa e põe em volta da mesa um glutão, um sentimental, não é? Um materialista e um poeta, né? O glutão esfrega a barriga e pensa, que delícia, né? O poeta, né, fala, nossa, como Deus é sublime, né? Construir uma coisa tão bonita, né? O materialista passa, nossa, quanto é que eu posso ganhar com esse peixe? Deu? E lá vai. Deu bem? Mas tem uma coisa interessante disso dentro que nós falamos aqui. Questão 134 do Livro dos Espíritos. Pergunta a Kardec, que é a alma? Perispírito, viu? Que é a alma? Um espírito encarnado. Sem perispírito não encarna, viu? Agora, 134A. Que era a alma antes de se reunir ao corpo? Espírito sem perispírito. Deu? Agora, por quê? Eu não vivo sem o meu perispírito, ninguém vive. Só que eu posso ter o meu perispírito como meu instrumento de evolução, ou eu posso ter o meu espírito como único instrumento de viver, entendeu? Viver é uma coisa e evoluir é outra. De acordo? Soninho tá pegando, hein, caboclo? Não, tô aqui meditando. Deu, hein? A escolha vai ser minha. A escolha vai ser minha. Então, o que acontece? Os 5 sentidos é o perispírito dividido em 5 partes. Entendeu bem? Com certeza. No dia que eu souber viver, será um só. Entendeu? Há 5 em 1. 5 em 1. Meu corpo de carne hoje é constituído de hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio. A soma dos 4 gera o peso atômico 23, corresponde ao sódio. No dia que eu souber viver, para que os 4? Eu vou direto no sódio, entendeu? Indireto no sódio, eu tiro a energia do centro da Terra, que é o fundo dos mares, que é depósito de sódio, não é mesmo? Tiro
e construo um corpo pela força do pensamento. Viu? Tá dando a Helena. É difícil, mas vocês, essa obra é linda. É que eu tô sentindo. Não é? Essa obra é linda. Não é fácil, não. Minha noite está muita energia, está arrebentando. Mas a série que está Não, mas a coisa neutra diz, né, Célia? a Célia, ela é um espírito velho que acordou. Você é um espírito não tão velho que quer acordar. Por isso que você está sofrendo a energia. Entendeu? Não passa a mala aí. Então, tecidos germinais, ficou claro, gente? Oh, meu Deus. Mais ou menos. O cara também está sofrendo também. Mais ou menos? Não, então vamos ficar aí por enquanto. Então ela é bebê, o espírito bebê. Eu Ela tá aí. não, porque eu libero energia para o ambiente. Ela disse que Pois então, ela está liberando energia para mim. Tecidos germinais. Não, De novo, sério, de novo. Átomos se agrupam em moléculas. Exato. Os átomos não se agrupam em tecidos, não existe isso. Então, o assunto é tecidos germinais. Né? Então, os átomos se agrupam em moléculas. As moléculas evoluídas se agrupam em células. As células evoluídas se agrupam em tecidos. Os tecidos se bifurcam para órgãos. Visão, audição, paladar, olfato, tato. Eu sei. E São aí, órgãos. Nina, trocado em miúdo, fala aí, tecidos germinais. Isso. O que são tecidos germinais ao pé da letra? Deus está fazendo germinar. Até o dia que nós acordarmos, nós é que seremos os deuses fazendo o tecido germinar. Quer dizer que deixaremos de ter ao comando uma babá. Deixaremos de depender de Deus. Ele é que passará a depender de nós. Então, Sincero. vai deixar de ser babá. Vai deixar de ser babá. Isso. Então, no caso, eu posso germinar isso aí. Claríssimo. E quando fala que sofre por milhares de anos, esse tempo todo que nós estamos buscando, então, Isso. né? Hoje, sem saber viver, você tem que se entregar a qualquer homem que você acredita. Exato. Amanhã, sabendo viver, você vai construir o homem dentro do seu contexto. Porque a verdadeira mulher é aquela que primeiro gera o homem. Por isso é que a mulher é superior ao homem. Ela sendo superior ao homem, ela gera o homem do ideal dela, do sonho dela. Deu ou não deu? Deu. Deu? Que bom. Pintou aqui deram uma beliscada aqui. Mas quando ela gera esse homem do seu ideal, o que hoje nós temos na sociedade como hipocrisia, que é o visual casca, passa a ser super secundário? Tem essa intuição aqui agora. Quando nós chegarmos a tal magnitude, a mulher não precisará gastar o precioso tempo dela se emperequitando em salão de beleza, porque a beleza está contida no que eu saí e não no que eu vi. João 3,3, João 3,5, João 3,8. Mas só que esse homem ideal que eu posso construir para mim, Isso. mas pode não ser lá na frente, já não ser mais aquele ideal para mim, será? Quando você se fizer uma mulher nota 10, você está pronta para gerar um filho nota 10. Seu filho nota 10 vai gerar um neto seu nota 10. O neto seu nota 10 vai gerar um bisneto nota 10. Aí você está pronta para voltar. Filha do que você construiu. Filha do que você construiu. Ou seja, você tem que ser uma ascendente de um anjo. Mas para você ser uma ascendente de um anjo, você tem que se fazer anjo antes da ascendência. Você vai ter que se fazer anjo na descendência. Você vai ser filha da sua vitória.
Por isso que Jesus se denominou o Filho do Homem. Entendeu? Porque nós não temos evolução para isso. Mas de fato ele é Filho de Deus, entendeu? Entendeu? Muito bonito. E muito bonito. Essa construção, quando eu chegar lá na frente, você falou, aí eu estou pronta, você sou filha daquele que eu construí. Isso. E Você hoje vai ser mãe do seu filho com as características da sua evolução. Com as características da sua evolução, Sérgio, você vai sair do negativo e entrar no positivo no filho e não em você. Vem o seu neto, sequência do seu trabalho, vem o seu bisneto, depois você vem através dos 3. Tudo é trino. Aí que eu vou usufruir daquilo que Isso aí, garota. Aí que você, seu filho, seu neto, seu bisneto vão crescer e vão se unir a outras mulheres e vão gerar frutos da sua ideia. Aí o homem ideal para você será a sequência da consanguinidade espiritual. Porque, por enquanto, desculpa o termo, é M da consanguinidade humana. Entendeu? Garoto. Ou não? Nós somos um monte de M, ou não? Ou não? Sim. Então, aliás, Tem uma palavra doce, não? tem não. Para a gente nascer, nós dependemos dos defuntos que morreram. Sim. Ou não? Muito claro. Pensa bem, Paulo. Olha que interessante. Provas continuadas para que se lhe possa aferir o valor e se lhes apure o destinamento. É bonito demais esse negócio, né? Exato, Nossa, é um parágrafo que tem muita coisa aí, né? nossa. Então, tecidos germinais, Beleza. sofrem. O que diz que sofrem aqui, o que sofre é o corpo. O importante não é um átomo. O importante é quem comanda o átomo. Isso aqui é importante. Entendeu bem? Então vai dizer aqui que os tecidos germinais sofrem a parte material do conjunto atômico. De acordo? O assunto aqui é tecido. Mas sem os átomos, jamais nasceria um tecido. Entendeu bem? Tecido, ao pé da letra, é a parte de fora de uma ideia, composta de átomos do lado de dentro da ideia, deu? Chega. Deu aí? Eu vou trazer essa informação para vocês, porque vocês estão É o conectados. cérebro da ideia, né? É o cérebro da ideia. E aí, não é? Tem célula que tem 1000 princípios inteligentes sob o comando de um princípio inteligente. De acordo? Então, uma célula é um corpo em miniatura. O conjunto das células forma um macrocorpo. Entendeu? A biologia da crença. Com certeza. Você liga, Brasil. Tô ligado. Ainda dá aí tempo aí? Muito. Os tecidos germinais sofrem por milhares de anos. Vamos ver aqui, por que por milhares de anos? Porque a viagem no tempo nos leva a ambientes diferenciados, entendeu? Então, sofre ali é porque é a parte material que sofre as intempéries, não é? Está calor, o nosso corpo está transpirando, está frio, o nosso corpo encolhe, mas se a gente analisar bem, é só o lado de fora que está fazendo isso, entendeu? Deu bem? Está lutando contra o... Está lutando contra as intempéries, então é por isso é que sofre, entendeu? Provas continuadas
nada mais são do que nova encarnação. Tem átomo que morre em 1 segundo. Certo? Agora, morre o núcleo, mas o princípio inteligente vai direto naquele material daqueles núcleos que morreram e suga de novo. Não é? Um princípio inteligente sem o núcleo atômico, ele viaja na horizontal. Qual horizontal? Não me perguntem não, tá? Viaja na horizontal. É por isso que muita gente fala sobre a cruz, né? Que é uma horizontal sustentando a vertical. Não é? Depois outro dia a gente fala sobre isso. Não é? Então, o princípio inteligente viaja na horizontal. No caminho encontra com a matéria-prima dos defuntos, dos átomos que morreram, é atraído o princípio inteligente, vai pesando e entrando em curvatura. Aí até entrar em rotação. Quando entrou em rotação, o princípio inteligente se aprisionou ao núcleo atômico. Núcleo atômico fabricado pelo determinismo mental do princípio inteligente. Só que é mental numa mente determinística e não numa mente raciocinável. De acordo? Deu? Deu mesmo? Informação chique. Deu, né? Quando você falou da horizontal sustentando a vertical, porque é igual a escada de Jacó, eu tenho que ir primeiro na horizontal para conquistar a vertical. Que é a vertical ao pé da letra? É a soma de vivências anteriores que vai sendo colocada, empilhada na fila na vertical. Deu? Deu, né? Provas continuadas para que se lhes possa aferir o valor e se lhes apure o adestramento. Então, aferir o valor. Nós dissemos que tem átomos que morrem a cada segundo, né? Os átomos que conseguem sobreviver por mais tempo são mais evoluídos. Então, a minha informação da ciência humana é que os neurônios do cérebro são insubstituíveis, né? Não é isso que a ciência humana fala? Por quê? Porque são os átomos no fim da viagem num corpo nominal. Entendeu? É bonito demais, né? É bonito demais. Mas nós vamos conseguir um dia refabricar neurônios. Não se esqueçam disso. Quando nós estivermos viajando no positivo, nós vamos reconstruir neurônios. Nós, num corpo vivo. Não precisa estar fora do corpo. De acordo? E fazendo isso, nós estaremos aprendendo a manipular corpos, deu? Acreditando que estamos dando vida ao corpo, deu? Deu aí? Sim, né?